Olá, senhoras e senhores viajantes! Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês quanto que nós gastamos na nossa viagem para Gramado. Nós passamos 7 dias viajando por lá e eu vou contar tudo em detalhes, inclusive o que a gente fez. Isso vai ajudar vocês até na hora de montar o roteiro também. Aqui no nosso canal a gente já tem um vlog bem completo da viagem, então a gente vai deixar o link para vocês aqui. E também no nosso Instagram a gente compartilha todas as dicas, então está tudo salvo lá nos destaques e a gente também compartilha todas as nossas viagens. Aproveita para nos acompanhar por lá também, que é @3viagens. Então, para começar, só esclarecer aqui alguns pontos para vocês. A nossa viagem acabou pegando um feriado e também uma data comemorativa, que é Dia dos Namorados. E Gramado é um lugar super procurado, né, para Dia dos Namorados. E tem muitas pessoas da região que acabam viajando para lá quando pega um feriado prolongado ou alguma data comemorativa. E essas datas acabam sendo consideradas como alta temporada e isso influencia bastante nos valores, tanto de hospedagem quanto restaurante e parques. Então isso acabou impactando um pouco no valor da nossa viagem e já fica uma dica para você que quer viajar com mais economia. Tente fugir de feriados e datas comemorativas. A princípio a gente não tinha essa viagem para Gramado programada na nossa agenda, mas surgiu uma promoção para a gente fazer a emissão das passagens com milhas aéreas e para vocês terem ideia, não tinha como a gente deixar passar essa oportunidade. A gente pagou 16 mil milhas para 3 passagens e aí a gente acabou pagando só a taxa de embarque, que ficou aí na faixa de R$80 por pessoa. Então a gente encaixou ali essa viagem para Gramado, que era um destino que a gente já queria voltar novamente, várias pessoas estavam pedindo conteúdo pra gente também. Então aproveitamos essa oportunidade e esse foi o nosso custo com as passagens. Nós saímos de Curitiba e fomos até o aeroporto de Porto Alegre e Gramado fica aí aproximadamente umas 2 horas, né, de distância de Porto Alegre. Então a gente teria que optar ou por contratar um transfer ou por fazer a locação de um carro. E nessa viagem a gente optou pela locação de um carro, tanto para fazer esse transfer quanto para se locomover lá na cidade. A gente já fez a viagem para Gramado também indo de ônibus, né, do aeroporto de Porto Alegre até Gramado. Foi tranquilo, aí lá na cidade a gente acabou utilizando muito Uber, mas nessa viagem a gente já queria um pouquinho mais de conforto, mais flexibilidade e a gente optou por um carro. O que a gente percebeu? Que para ir até lugares um pouco mais distantes, como os parques de Canela, é um certo perrengue aí para você conseguir Uber. Então a gente acabou optando mesmo pelo carro e assim, foi uma viagem muito confortável e bem gostosa. Estou aqui com a minha colinha para passar todos os valores para vocês e para quem ficar até o final do vídeo, a gente tem uma surpresa, a gente vai disponibilizar esse material aqui, que é a nossa planilha detalhada de gastos da viagem e também outros materiais bem bacanas que a gente preparou de Gramado. Então fica até o final do vídeo. A alocação do nosso carro a gente fez utilizando a Rent Cars, a gente vai deixar inclusive o link para vocês aqui na descrição também, que é um comparador de locadoras, então você consegue encontrar aí o melhor preço. E nós pegamos um T-Cross porque a gente queria mais conforto, então tem possibilidade, né, de você pegar um carro mais básico e gastar praticamente metade aqui do que a gente gastou. Mas para vocês terem ideia, para 7 diárias a gente pagou 1.054, nós pegamos também condutor adicional, aí a gente gastou com combustível, que acho que é uma dúvida que várias pessoas têm, durante todo o período da viagem, R$211. Com o estacionamento, aquele estacionamento que você paga na rua mesmo, sabe? Para na rua mesmo, a gente pagou R$51,80 e tem alguns lugares, alguns parques que também cobram estacionamento, com isso a gente gastou R$75. Teve pedágio também, que foi baratinho, R$10,37, e com toda essa despesa em relação à locomoção, totalizou R$1.518,99. E se for comparar esses gastos com a outra viagem que a gente fez para Gramado, utilizando o Uber e fazendo o translado, né, de Porto Alegre até Gramado, utilizando o ônibus da Citral, a gente gastou um pouco mais. Mas nessa viagem a gente queria mais conforto, mais flexibilidade, mais liberdade, então pra gente compensou fazer a locação do carro. Então pegamos o carro, foi bem tranquilo esse processo, a locadora fica bem próximo do aeroporto, eles fizeram esse translado, né, buscaram a gente no aeroporto e levaram até a loja da locadora, e lá a gente pegou o carro e partiu rumo a Gramado. E lá a nossa primeira parada foi no pórtico da cidade, para fazer uma foto, um vídeo, já registrar a nossa chegada lá em Gramado. E a gente estava morrendo de fome, então dali a gente já partiu para o nosso primeiro almoço em Gramado, que foi um restaurante que é bem recomendado, que é o Pouso Novo. É um restaurante que tem um buffet, assim, com muitas opções. Ele fica bem atrás da Rua Coberta. A gente gostou
bastante, a comida é muito boa e lá nós utilizamos o Prime Gourmet. Eu vou explicar aqui mais pra vocês nesse vídeo, a gente utilizou em vários restaurantes, então a gente também conseguiu economizar na nossa viagem com isso. Porque com o Prime Gourmet, que é um aplicativo de descontos que funciona muito bem lá em Gramado, você compra um prato e ganha outro, compra um rodízio e ganha outro. Inclusive, a gente tem cupom de desconto para quem quiser fazer assinatura, que é o 3 Viagens. A assinatura de R$200 fica por R$190. E a gente acabou economizando nessa viagem mais de R$1.400 com o aplicativo. Então, almoçamos por lá, gostamos bastante e o valor do buffet livre, tem sobremesa, várias opções de carne, é R$85 por pessoa. Então, o nosso gasto total nesse primeiro almoço em Gramado, no Pouso Novo, foi de R$119, considerando ali a bebida também, né? Então, a gente teve o desconto de R$85 pelo Prime. Se a gente não tivesse o Prime, teria ficado por R$204. E para ficar mais fácil para vocês também, eu vou deixar um vídeo que a gente tem aqui no canal, onde a gente explica em detalhes sobre como funciona o Prime Gourmet em Gramado. E saindo ali do restaurante, como ainda era cedo, a gente aproveitou para dar uma turistada ali por Gramado mesmo, fica bem pertinho da Rua Coberta, então a gente passeou por ali, a gente foi na Praça Major Nicolete, fomos ali na igreja também em São Pedro, e essas são todas atrações gratuitas e um lugar que vale super a pena conhecer. Saindo dali, a gente foi pro nosso hotel para levar as malas, fazer o check-in, e a gente acabou tendo um gasto bem considerável com o hotel, porque, como eu já falei, era uma época de alta temporada, né, por conta do feriado e Dia dos Namorados, então vários hotéis já estavam lotados, a gente não tinha essa viagem planejada, né, com antecedência, mas nós fizemos a nossa reserva do hotel pelo Booking. Vou deixar inclusive para vocês o link do hotel que a gente ficou aqui, que foi o Sky Serra. Ele fica no bairro de Planalto, bem pertinho do Pórtico Bávaro. Então, como a gente tava de carro, foi bem tranquilo pra gente ir pro centro da cidade e tudo mais. E nós gostamos bastante do hotel, super aconchegante. A gente chegava assim, sentia o hotel bem quentinho, inclusive a gente dormiu super bem todas as noites lá. E o café da manhã também muito bom, gostamos bastante, bem variado. E por 7 diárias nós pagamos para o casal, mais a Luísa, a nossa filha, o valor de R$3.680 aproximadamente. E uma vantagem que a gente achou bem legal também do hotel foi a questão de não precisar pagar estacionamento. A maioria dos hotéis lá em Gramado você precisa pagar estacionamento ou acaba tendo que deixar o carro na rua. Então a gente achou esse ponto bem legal em relação ao Sky. E depois de fazer o check-in e só deixar as nossas malas no hotel, nós fomos para a famosa Pizzaria Cara de Mal. A gente tinha muita curiosidade para conhecer, né? Porque muitas pessoas falam da Cara de Mal. A gente já tinha ido uma vez na Skur Pizzaria, que é do mesmo dono, e a gente gostou bastante das pizzas, mas lá na Cara de Mal tem toda a questão do show, do espetáculo e tudo mais, o ambiente, né, que é todo decorado, e gostamos bastante, curtimos a Cara de Mal. E lá nós tínhamos a reserva pelo aplicativo Prime Gourmet, usamos lá também, então a gente pagou apenas um dos rodízios, conseguimos aí essa economia, até porque é uma atração bem cara, né? Pra vocês terem ideia, mesmo com o desconto, o valor da nossa conta total ficou em R$369, considerando bebidas e taxa de serviço, né? Se a gente não tivesse o Prime Gourmet, ia ficar em R$509, porque realmente é uma atração bem cara, muito procurada, mas valeu a pena. E depois do rodízio de pizza, fomos pro hotel ter aquela noite de renovo, né, depois de viagem, para começar o nosso segundo dia em Gramado, realmente turistando, batendo perna por lá. E começamos na Rua Torta, que é uma atração bem procurada para fazer fotos e tudo mais, é uma rua bem bonita, vale a pena fazer uma foto por lá, e também é uma atração gratuita, né? E bem ali do ladinho fica o Museu Major Nicolete também, que é outra atração gratuita, já que você vai estar ali pela Rua Torta, vale a pena conhecer. E logo em frente fica a Praça das Etnias, onde tem aquele famoso pãozinho com linguiça, tem a Casa do Colono. Então nós passamos a nossa manhã por ali e depois nós fomos provar o famoso churrasco gaúcho. Nós fomos na churrascaria Fundo da Grota e esse é mais um lugar que também a gente tinha reserva pelo Prime Gourmet. Então ao invés de pagar 2 rodízios, a gente pagou apenas um. O valor do rodízio por pessoa lá na churrascaria Fundo da Grota era de R$130 e a gente pagou no total da nossa conta o valor de R$167, porque a gente teve o abatimento de um dos rodízios. A gente achou a carne bem gostosa, o pessoal
pessoal lá é bem animado, tem alguns shows também. Mas o buffet, assim, é bem simples, o ambiente é bem rústico, mas é um lugar que a gente gostou bastante de conhecer. E saindo da churrascaria, nós fomos para o Parque Terra Mágica Floribal, que é um lugar bem indicado para quem vai com crianças, né? Tem várias atrações e o ingresso de lá nós compramos pelo site Vop. A gente vai deixar o link para vocês também aqui na descrição. E nós temos cupom de desconto para os nossos seguidores, que é 3 viagens também. Então tem 5% de desconto na compra de qualquer ingresso e ainda acumula cashback. Mas a gente também tem um vídeo aqui no canal explicando melhor como funciona o site e tudo mais para fazer a compra dos ingressos. A gente vai deixar aqui para vocês também. E lá no parque a Luli não pagou ingresso. Na verdade, em nenhum dos parques ela pagou, porque ela tinha 2 anos na época da viagem. E o valor do ingresso é R$150. Então eu e o Diego precisamos pagar, mas como a gente fez a compra pelo Vop e teve o desconto, o total ficou no valor de R$285. Foi um lugar que a Luli curtiu bastante. Lá tem várias opções de brinquedos, tem um playground bem grande também, tem estrutura de restaurante, então dá pra passar um bom tempo por lá, mas ela só ficou um pouco assustada porque tem alguns magos, duendes, e nessa parte ela não curtiu muito, mas as brincadeiras, os brinquedos e tudo mais ela curtiu bastante. E o jantar do nosso segundo dia em Gramado foi um clássico lá da cidade, que são as sequências de fondue. Nós conhecemos uma casa de fondue que é bem recomendada lá, que é a Versoy, e pra quem ainda nunca foi em uma sequência de fondue, funciona basicamente assim, acredito que a maioria das casas de fondue funcionam dessa forma. Primeiro vem a opção do queijo com alguns legumes, alguns acompanhamentos ali, vem brócolis, batatinha, teve um milho que a Luli amou nessa sequência de fondue que a gente foi. Aí depois vem a pedra com as carnes, geralmente vem carne de boi, vem um suíno, frango. No Versoy, que foi onde a gente conheceu, veio bacon, calabresa também. E aí você coloca na pedra, né? Também vem vários molhos de acompanhamento, farofinha e tudo mais. E por último, a última etapa do fondue é o doce, que daí vem os chocolates, ou o doce de leite, várias frutas e acompanhamentos ali, essa parte é deliciosa. No Versoy nós também utilizamos o Prime Gourmet e o total da nossa conta, considerando as 2 sequências, que a gente teve na verdade um abatimento, mais bebida e taxa de serviço, ficou em R$234,80. E sem dúvidas essa foi a nossa melhor experiência com fondue. A gente já foi aí umas 5 vezes em casas de fondue e lá estava sensacional, então fica inclusive a indicação para vocês. E no nosso terceiro dia em Gramado, a gente já acordou cedo, porque a gente fez um passeio que eu estava super ansiosa, que é o passeio do Pé da Cascata. Gente, que vista incrível, o passeio é maravilhoso, entrou na lista dos nossos favoritos. E só para esclarecer aqui para vocês, a gente percebe que é uma dúvida bem recorrente em relação a como que faz o passeio, se é indo no Parque do Caracol e não. Vou explicar aqui para vocês. Tem 3 possibilidades de vista da Cascata do Caracol. Uma delas é fazendo o passeio, né, o tour Pé da Cascata, que você tem uma vista bem do pé da cascata mesmo, e esse passeio é feito com a agência Broker Turismo. Ele é operado exclusivamente pela agência. O Parque do Caracol é outro lugar, você vai lá em Canela, você vai fazer o acesso por lá, então não tem nada a ver o Pé da Cascata com o Parque do Caracol. De lá você tem outras vistas, né, da cascata, tem um mirante, um observatório. Tem um observatório, enfim, é um parque que tem outras atrações também, a gente conheceu, já vou falar dele para vocês, e tem ainda uma terceira possibilidade, que é conhecer a Cascata do Caracol, ter uma vista através dos bondinhos aéreos, que também é um outro parque, ele não fica no Parque do Caracol. Então são essas 3 possibilidades: Pé da Cascata, Parque do Caracol e bondinhos aéreos. E voltando ao passeio do Pé da Cascata, esse é um passeio que sai do centro de Gramado, então ali da agência da Broker Turismo mesmo. A gente foi até lá e pegamos o veículo deles, que é um veículo bem legal, eles têm alguns veículos 4x4, a gente foi em um ônibus que estava inaugurando naquele dia. Aí vai até um ponto de apoio, lá a gente desce e todo esse passeio ele é acompanhado, né? Então a gente fez o passeio com um biólogo que foi contando pra gente a história ali da cascata, né? Dos primeiros moradores dali. Depois, quando a gente começou a fazer a trilha, ele foi contando também mais da mata e tudo mais, então bem legal. Então chegamos nesse ponto de apoio e dali começa a trilha, que é uma trilha leve, é aproximadamente 1 quilômetro, considerando ida e volta. E aí você faz a trilha e chega até o ponto onde tem como avistar a Cascata do Caracol. Lá fica o famoso balanço, né? É muito lindo, as fotos e vídeos ficam bem bonitas de lá, mas também tem 2 outros pontos, assim, umas escadas para fazer foto, para avistar. Então, bem legal, gostamos sem dúvidas muito desse passeio e para mim é a melhor vista da Cascata do Caracol.
Depois de feito ali as fotos, né, o pessoal, a maioria, na verdade, praticamente todo mundo quer ir no balanço, a gente retorna para o ponto de apoio, de lá pega o veículo e vai para casa da avó Ivone. Lá tem um brunch nessa modalidade de passeio que a gente fez, que é o passeio completo. Então ele vai desde manhã, a gente retornou para Gramado em torno de 1 hora, né? A gente passou ali na casa da avó Ivone, conheceu, é uma casa centenária que tem história, aí lá tem a gastronomia afetiva, então, assim, parece casa de vó mesmo. A gente comeu bolo de laranja, arroz carreteiro, uma delícia, e depois voltamos para Gramado. Mas tem a modalidade bate e volta, que daí é só o passeio, é só esse tour no pé da cascata mesmo, vai até o pé da cascata e depois volta para o centro de Gramado novamente. E voltando para Gramado, nós fomos para um passeio que eu considero imperdível, um dos lugares mais bonitos, na minha opinião, de Gramado, que é o Lago Negro, inclusive também uma atração gratuita, né? Lá só o que tem que pagar é o passeio de pedalinho, né? Se você quiser, é opcional, a gente acabou não fazendo. E como a gente já tinha comido lá na casa da avó Ivone, né? Teve o brunch e tudo mais, a gente acabou não almoçando. E bem em frente ao Lago Negro fica a Torre da Rapunzel, na Alemanha Encantada, que é um complexo, assim, que tem algumas lojas, restaurantes, e tem a famosa Torre da Rapunzel, né? A Luli tava doida pra conhecer, então levamos ela lá. O valor do ingresso foi de R$20 por pessoa, sobe na torre, tem uma Rapunzel lá em cima, ela fez fotos e tudo mais, e aí foi basicamente isso. A gente queria aproveitar para fazer também o Mini Mundo nesse dia, mas acabou ficando tarde, a gente ia aproveitar bem pouco o parque, e a Luli tava bem cansadinha também, porque a gente acordou mais cedo nesse dia, então fomos pro hotel para descansar um pouquinho para depois sair para jantar. E o nosso jantar foi um baita de um hambúrguer na Steakhouse Carne e Osso. Lá nós também utilizamos o Prime Gourmet, então a gente comprou um hambúrguer e ganhou outro. Eu particularmente achei o valor um pouquinho salgado, mas como a gente teve a economia do Prime Gourmet, eu achei que valeu a pena. O hambúrguer tava bem gostoso, veio batata frita ali junto acompanhando, e o valor total da nossa conta ficou em R$115,30. E aí fica uma dica para quem vai viajar com criança. Esse é um restaurante que tem espaço kids, então a Luli já tava com a energia renovada, curtiu bastante lá também. E além de ter a opção de hambúrguer pelo Prime Gourmet, também tem a opção de prato, que é super bem recomendado. E o nosso quarto dia, nós fomos passar em Canela. Lá tem várias atrações, vários parques, né? E nós começamos no centro da cidade. Lá tem a igreja de pedras, né? A catedral de pedras, que é super linda. De todo cantinho ali do centro da cidade, você consegue ver a igreja, porque tem uma torre super bonita. A gente foi lá, fez algumas fotos ali na frente. E o que muitas pessoas não sabem é que dá para subir na torre da igreja e conhecer os sinos da catedral. Então a gente fez esse tour, fez esse passeio, subimos, lá tem uma vista super bonita, né? Além de conhecer ali os sinos, você consegue ter uma vista bem bonita da cidade. E é mais um passeio, mais um ingresso que a gente também comprou pelo Prime Gourmet. O valor do ingresso é R$25, daí a gente comprou um e ganhou outro. E saindo da catedral, nós fomos na Estação Campos de Canela, que é tipo uma rua coberta lá de Canela, tem várias lojas e restaurantes, fica bem ali no centro também, mas nós não almoçamos por lá, a gente foi em um restaurante próximo ali que se chama O Irlandês, e a gente particularmente não gostou tanto assim, mas é uma questão de gosto pessoal, né? Porque a gente tem um grupo no WhatsApp de pessoas que viajam para Gramado e que curtiram o restaurante, então aí vale a pena dar uma analisada. É mais uma opção que também está no aplicativo Prime Gourmet, então comprando um prato você ganha outro. E depois do almoço nós fomos conhecer os parques lá de Canela, fomos primeiro no Sky Glass, que é onde fica a plataforma de vidro, né? Super famosa, tem o Abusado também, que é o monotrilho que passa por baixo da plataforma, e o ingresso, na época que a gente foi, que era alta temporada, foi de R$200 para as duas atrações, tanto a plataforma quanto o Abusado. Mas essa é uma atração que varia o valor de acordo com alta e baixa temporada. Se eu não me engano, na baixa temporada fica no valor de R$170. E considerando só a entrada no parque, né, a ida ali na plataforma de vidro sem o Abusado, fica aí em torno de R$100, R$120. E o Sky Glass é o último parque da estrada no Vale da Ferradura, então uma boa opção é combinar com o parque do Caracol ou com bondinhos aéreos, porque quando você está indo para o Sky Glass, você acaba passando em frente. Nós combinamos, né, o Sky Glass com o Parque do Caracol, que a gente não conhecia ainda, e o parque é bem bacana, ele é bem grande, tem várias opções lá, tem opção de restaurante, tem opção de trilha, além do observatório e do mirante, para você ver também a cascata do Caracol. E o valor do ingresso do Parque do Caracol era de R$75, mas a gente comprou pelo site do Voop, então tivemos o desconto com o cupom 3Viagens e também acumulamos cashback para usar em outras atrações, então o valor para o casal ficou
ficou de R$ 142,50. E uma observação aqui importante para vocês é que esses dois parques que a gente fez, tanto o Sky Glass quanto o Parque do Caracol, cobram estacionamento. Então, quem está de carro tem que considerar aí mais esse gasto no orçamento. O valor do Sky Glass foi de R$ 25 para o estacionamento e do Parque do Caracol de R$ 20. E nesse dia, para voltar para Gramado, a gente pegou um baita trânsito, porque a cidade estava simplesmente lotada. Então, a Avenida das Hortênsias, que é a principal avenida ali que liga Gramado a Canela, tava tudo parado. A Lully aproveitou para renovar as energias, né? E a gente estava morrendo de fome, então a gente já foi direto para jantar. Escolhemos mais um clássico de Gramado e Canela, que são os galetos, né? Rodízio de massas e tudo mais. E optamos pelo galeto Denase. Gostamos demais. Não sei se é porque a gente tava com tanta fome, mas estava muito bom. Tanto as massas quanto o galeto, risotos, gostamos bastante. E lá também economizamos com o Prime Gourmet. O valor do rodízio por pessoa era de R$ 99 e a gente acabou pagando apenas um dos rodízios. E o valor total da nossa conta, já considerando taxa de serviço, bebidas e essa economia que a gente teve com o Prime Gourmet, foi de R$ 155. E o nosso quinto dia em Gramado, nós começamos no Parque Minimundo. A gente tinha bastante curiosidade para conhecer, né? Tudo lá é 24 vezes menor do que o tamanho real. Tem vários pontos turísticos de vários lugares do mundo. Então a gente queria colocar no roteiro dessa vez. Quando a gente chegou lá na bilheteria, tinha uma fila enorme, mas ainda bem que a gente não precisou enfrentar a fila, porque a gente já tinha comprado o ingresso também pelo Volpe. E nesse dia o parque estava simplesmente lotado. A gente acredita que é porque pro dia seguinte estava marcando chuva, né? Tinha previsão para chover. E como o parque lá ele é todo descoberto, é legal você encaixar no seu roteiro em um dia que não esteja chovendo. Então a gente acredita que foi por conta disso. E é uma atração que varia também o preço de acordo com alta, baixa temporada, feriado e tudo mais. O valor do ingresso quando a gente foi conhecer o parque era de R$ 96 por pessoa, mas nós compramos pelo Volpe, tivemos o desconto e pagamos R$ 182 pro casal. E nesse dia, gente, realmente tudo estava lotado, porque de lá a gente foi para um restaurante que se chama Quintanilha, que fica bem perto ali, bem próximo do Lago Joaquina Rita Beer, que também é perto do Minimundo, né? E o restaurante, assim, tinha muita gente esperando, mas acabou até que não demorou tanto, a gente tava morrendo de fome, mas valeu super a pena, porque o restaurante entrou na nossa lista aí de favoritos de Gramado. Lá é buffet livre também, né? Então tem muitas opções e, assim, os ingredientes são de muita qualidade, tinha opção de massa, tinha várias saladas, tem sobremesa também, eles levam carnes na mesa, nossa, a gente gostou demais, e sem falar que ele tem uma vista super bonita pro Lago Joaquina Rita Beer também. E é mais um lugar que nós economizamos utilizando o Prime Gourmet. O valor do buffet por pessoa era de R$ 75 por pessoa e aí teve um abatimento. E o valor total da nossa conta ficou em R$ 112, considerando a bebida e a taxa de serviço. E uma dica é que o valor é diferente para dias de semana. Então de segunda ele não abre, na verdade, de terça a sexta é R$ 65 e daí aos finais de semana 75. E é um lugar que vale a pena conhecer e indicamos para vocês. E a nossa tarde foi passeando pela Avenida Borges de Medeiros. Então a gente saiu do Lago Joaquina Rita Beer, caminhou praticamente por toda a avenida. E quando perguntam pra gente o que não pode faltar no roteiro de viagens para Gramado, eu digo que é passear pela Avenida Borges de Medeiros, porque lá ficam várias atrações de Gramado, inclusive a maioria gratuita. É uma avenida super bonita, que tem várias lojas, então vale a pena conhecer. E a gente passeou bastante por lá, então deu aquela fome e resolvemos parar para tomar um café na Casa Balduco, que é um lugar que a gente já conhece, a gente conhece aqui da nossa cidade, a gente gosta de comer um panetone, tomar um café, um cappuccino, então fizemos essa parada lá e é mais um lugar aí que vale a pena para você conhecer, caso você queira tomar um cafezinho ou fazer um lanche rápido. E lá nós gastamos R$ 46, super barato, né, perto dos outros gastos que a gente já falou por aqui, e nós também utilizamos o Prime Gourmet, então tivemos uma economia de R$ 28,80, a gente pediu 2 combinados de panetone com cappuccino e pagamos apenas um, a gente pediu mais uma água e esse foi o total do nosso gasto. E no nosso penúltimo dia em Gramado, a gente ia conhecer a vinícola Jolimon no período da manhã,
mas amanheceu chovendo bastante e a gente ficou assim meio receoso, achou que não ia aproveitar tanto o passeio. Então a gente fez uma mudança no nosso roteiro e resolvemos conhecer o parque da NASA, o Space Adventure, que é uma novidade, né? Inaugurou em 2023 lá em Gramado e a gente achou que valeu super a pena, é um parque bem interessante. O valor do ingresso para conhecer o parque, já conhecendo também a atração do planetário, é de R$ 119 por pessoa. É uma opção que também está disponível no VOP e aí você pode optar, né, por comprar o ingresso completo com o planetário ou se você prefere só fazer o tour pelo parque, também tem essa opção. A gente deixou para fazer o planetário no final, estava com uma fila enorme, acho que a maioria das pessoas faz dessa forma, deixa o planetário pro final, e aí ficou tarde, a gente acabou não conseguindo conhecer. Então já fica uma dica para você, se tiver vazio ali o planetário e tiver a possibilidade de você conhecer primeiro, eu acredito que é melhor. E saindo de lá, nós fomos almoçar em um restaurante que tem carnes deliciosas, não tenho o que falar, é realmente espetacular, mas os pratos eles giram aí na faixa de 100, 110 reais por pessoa e não são assim tão bem servidos, então é um restaurante caro. Lá nós utilizamos o Prime Gourmet também, então pra gente acabou valendo a pena. É o La Station, ele fica no campus também, na estação campus também de Canela. E é muito bom, gente, me dá até água na boca só de lembrar. O valor total da nossa conta foi de R$ 155, considerando, né, um prato, mais as bebidas e taxa de serviço. E a gente estava super ansioso por essa tarde, mas não mais do que a Luli. Ela estava esperando a viagem inteira para conhecer a Vila da Mônica, mais uma atração cara também, gente, uma facada. E na época não estava disponível no Prime Gourmet. Hoje tem a opção, né, de comprar um ingresso e ganhar outro, mas na época que a gente viajou não tinha, então nós pagamos os dois ingressos, o meu ingresso e do Diego. A Luli não pagou e o valor total ficou em R$ 360, porque a gente também comprou pelo VOP, então teve ali um descontinho. Mas mesmo assim, uma atração cara, mas a Luli curtiu demais. Aproveitou super o show final, então pra gente valeu a pena. E nesse dia estava bem frio, e pra mim esfriou, eu quero tomar sopa, então consegui convencer o Diego, porque ele não é tão fã assim. A gente foi tomar uma sopa, eu queria tomar aquela sopa no pão, e a gente foi no Experienza Bistrô, que fica na Rua Coberta, mas é um restaurante que não tem nada do glamour da Rua Coberta, porque ele fica em uma sobreloja. É um restaurante bem pequeno, bem simples, mas as sopas estavam deliciosas, bem saborosas. A minha sopa foi no pão, do Diego não. E como a Luli não come sopa, a gente acabou pedindo uma massa para ela. O total da nossa conta ficou em R$ 179. Eu particularmente achei caro, porque a gente teve o desconto de R$ 69 pelo Prime Gourmet. Então uma das sopas a gente acabou não pagando. Mas mesmo assim eu achei que o valor da conta ficou um pouquinho salgado, mas as sopas estavam saborosas. E saindo dali, eu estava doida também para tomar um chocolate quente, que eu já tinha ouvido falar muito bem, que é o da Casa da Velha Bruxa, que fica na Avenida Borges de Medeiros. Então a gente foi para lá finalizar a nossa noite com chocolate quente e pedimos 2 chocolates, do Diego com marshmallow e o meu sem, 2 chocolates cremosos, e o valor total ficou em R$ 50. E o nosso último dia em Gramado foi o dia de levar a Luli para conhecer o Snowland. A gente já conhecia o parque, mas a gente estava bem ansioso para levar ela lá. Ela também estava super na expectativa e depois da viagem, né, agora quando a gente pergunta para ela qual foi o lugar que ela mais gostou de conhecer, ela fala que foi o Parque de Neve, o Parque da Frozen, então valeu muito a pena. Lá a gente comprou o ingresso pelo Prime Gourmet também, então pagamos apenas um dos ingressos, que foi no valor de R$ 249 pelo Prime, e esse valor do ingresso, ele te dá acesso à entrada no parque, tem ali algumas atrações, a montanha, né, que você consegue descer com a boia, a Luli desceu de boia, curtiu bastante também, te dá direito à roupa, mas caso você queira fazer alguma atração como o esqui ou o snow, aí você paga a parte, você pode contratar a aula e o equipamento, ou para quem já pratica, né, quem já sabe como faz, basta contratar o equipamento. A gente passou o dia todo no parque, essa é uma dúvida também que o pessoal tem, né? Quanto tempo que eu passo lá no Snow, quanto tempo que eu coloco no meu roteiro. A gente acabou ficando o dia inteiro, porque o Diego fez Snow, fez a aula, então tem um tempo dedicado para isso, mas para quem às vezes vai mais ali para aproveitar a montanha, para conhecer o parque, umas 3 horas aí talvez já seja suficiente, e vai depender muito também da questão das filas para pegar roupa e para entrar na montanha.
montanha. E uma dúvida que a gente percebe que várias pessoas têm é quanto custa, né, as coisas lá dentro do parque. Para vocês terem ideia, o prato é um prato bem servido, custa aí na faixa de uns R$50. E a aula, o Diego contratou a aula e o equipamento de snow, 1 hora de aula, e ele pagou o valor de R$220. E o nosso último jantar em Gramado foi no restaurante Johnny Rockets, que é mais uma opção que também está no Prime Gourmet, e também tem 2 opções de vouchers, então tem como utilizar tanto para hambúrguer quanto para pratos. Eu queria muito comer a costelinha barbecue de lá, eu já conhecia, é muito bom e realmente estava sensacional. E o total da nossa conta, considerando 2 pratos e mais as bebidas, ficou em R$91. E para fechar a noite, eu quis voltar na Casa da Velha Bruxa, onde a gente tomou chocolate quente, porque é muito bom, é um lugar que a gente também super indica para vocês, mas dessa vez a gente foi para comer um mini fondue, que é um fondue na taça, e nós pagamos R$48. A gente pediu uma água também, então por isso que deu esse total aqui da conta. O valor total da nossa viagem aproximadamente foi de R$10.000, então R$5.000 por pessoa, considerando que a Luli não pagou nenhum ingresso e praticamente em nenhum restaurante também. Então é um valor aí bem considerável, mas a gente acabou conseguindo economizar utilizando o Prime Gourmet e o VOP. Fica a dica aí pra vocês. A gente deixou todos os links que a gente falou aqui no vídeo aqui na descrição e a gente espera ter esclarecido várias coisas aí pra vocês e que também ajude na hora de montar o seu roteiro. E pra você que ficou até o final do vídeo, como eu falei, a gente tinha uma surpresa pra você. Lá na nossa bio do Instagram, a gente deixou um link onde você consegue baixar a nossa planilha de gastos toda detalhada, uma cartilha de como economizar em Gramado e também uma seleção de hotéis aí para facilitar a sua vida. Então corre lá e aproveita para também já nos seguir no Instagram. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida pode deixar pra gente aqui nos comentários e também já aproveita para deixar o seu like e se inscrever no canal porque vem muita coisa boa por aí. Tchau!